Olá, estamos começando mais um programa Insight, o seu programa de negócios e empreendedorismo. E hoje nós temos como convidada a Natália Di Lorenzo, que é CEO da empresa Ubelieve. E o tema de hoje, do nosso programa, é a responsabilidade social das empresas. Então a gente vai conversar aqui com o Gabriel, com a Natália, a respeito da necessidade, eu diria, das empresas não pensarem apenas em lucro, em gestão, em marketing, em venda, mas elas também terem um foco, um olhar na área social, realmente nas pessoas que muitas vezes nem conseguem ser consumidoras daquele produto ou daquele serviço, mas que precisam de alguma ajuda, como os nossos governos não são tão eficientes, de alguma ajuda dos empresários, enfim, da sociedade como um todo. E a Natália, eu sei que ela desenvolveu um aplicativo, um software de computador, não sei, ou um aplicativo, justamente voltado para esse olhar mais social, não é isso? Me conta um pouco do Ubelieve, o que é o Ubelieve e como ele nasceu. Primeiramente, obrigado, André e Gabriel, pelo convite. O Ubelieve é uma plataforma para conectar pessoas com deficiências, transtornos e patologias, e também as famílias dessas pessoas, e profissionais focados em saúde, médicos, psicólogos e também professores, pessoas que lidam diariamente com pessoas com deficiências e que têm muitas coisas para ensinar e às vezes não tem uma ferramenta facilitadora para fazer com que os seus conhecimentos fluam para as pessoas que mais precisam. Perfeito. Como surgiu? Qual foi o insight, o start inicial da ideia do Ubelieve? O Ubelieve surgiu de uma necessidade da minha família. Eu tenho um primo que tem um certo grau de deficiência intelectual e ele ficou um pouco isolado, os amigos dele foram crescendo, as pessoas que ele foi convivendo foram atingindo um grau de maturidade cognitiva que ele não conseguiu atingir e ele ficou bastante solitário e isso trouxe depressão, um quadro depressivo. E aí eu estava conversando com ele um dia e pensei que poderia existir uma ferramenta que tivesse geolocalização e ele pudesse procurar pessoas nas imediações que tivessem a mesma situação de vida dele, as mesmas peculiaridades dele e pudesse se integrar com essas pessoas. Então a gente começou a pensar a respeito disso, começou a trabalhar em cima desse conceito e viu que não só as pessoas com deficiência precisavam de uma ferramenta para poder se comunicar mais e se integrar mais, mas também as famílias. Às vezes as pessoas ficam extremamente isoladas, você descobre que tem um filho com alguma deficiência ou alguma doença grave, alguma doença rara. E para você tudo é muito novo e às vezes você fica ali isolado, ilhado, Então nós pensamos numa ferramenta onde as pessoas se cadastrem a partir das suas peculiaridades, da sua situação de vida e busquem pessoas que têm o mesmo objetivo que você, seja compartilhar informações, seja encontrar pessoas para realizar atividades, para fazer uma viagem, Às vezes a pessoa tem uma deficiência, uma dificuldade de mobilidade e precisa conhecer pessoas para poder executar viagens juntos, enfim, unir pessoas em torno de um objetivo em comum. Realmente, hoje em dia temos esse foco, o nosso programa em si, ele tem um foco muito grande para o mundo do empreendedorismo, só que eu acredito, isso é uma crença minha, de Gabriel, que tudo o que acontece, quando eu falo tudo, é tirando catástrofe, mas tirando catástrofe, tudo que acontece na nossa vida, a responsabilidade é nossa. Então, se existe alguém que necessita da nossa ajuda, a responsabilidade de ajudar esse alguém é nossa. E eu acho que esse cunho, essa ideia de ajudar pessoas é algo que transforma o mundo. Porque quando a gente ajuda alguém, na verdade a gente está se ajudando, Exato. E aí eu quero convidar, na verdade, para você dar a sua opinião, Natália, sobre essa ideia de ajuda, sobre essa ideia de responsabilidade social. Às vezes uma empresa, ela pensa, um empresário que talvez esteja nos assistindo, que para ajudar alguém, a despesa vai ser gigantesca, que vai ter que desprender valores. Não, às vezes um gesto, isso pode fazer com que a realidade de muitas pessoas mude. E você está de parabéns. Obrigada, de verdade, obrigada. Você está de parabéns por essa ideia tão bonita, de integrar. Já havia algum outro aplicativo semelhante a esse no mundo? Não. Existem algumas ferramentas exclusivas para namoro, de pessoas com deficiência.
O You Believe, ele dentro contém um dos objetivos, é o objetivo namoro. Você também pode usar o You Believe para encontrar pessoas, para se relacionar. Mas nós temos vários outros objetivos, né? O que já existe atualmente são alguns aplicativos, algumas redes de namoro, mas redes para integrar as famílias não tem. E no que diz respeito a essa questão aí tão bonita, né? A questão social, né? Qual é a tua opinião hoje? Você é uma empresária, agora você se tornou empresária executiva de um aplicativo. E esse aplicativo tem um cunho social muito forte. Qual é a tua visão hoje? O que é que as empresas podem fazer para contribuir ainda mais com essa ideia de ajuda social? Hoje em dia, a questão do negócio de impacto social, né, está começando no Brasil. A gente vê no mundo inteiro, muitas empresas já se formam com esse conceito, nessa nova estrutura de fazer uma empresa e fazer o bem também. Não é porque a gente vai montar uma empresa que a gente não pode fazer coisas boas e ter boas atitudes e levar o bem para a sociedade. E esse negócio do impacto, do negócio de impacto social no Brasil está muito incipiente, mas a gente vê que tem cada vez mais empresas voltada para pessoas de baixa renda, que tem muito aqui no Brasil já, esse negócio de impacto social voltada para pessoas de baixa renda, e voltada para pessoas com deficiência. Realmente são pouquíssimas as iniciativas, né? E nós temos 24% da população brasileira, no último censo, declarou possuir alguma deficiência, então é uma fatia muito grande do mercado, que é um mercado extremamente carente de serviços, né? E um mercado extremamente promissor, então dá para a gente fazer coisas boas e também ser uma empresa. E para as empresas que já estão firmadas, eu acho que pequenas atitudes a gente já pode estar ajudando, né, a sociedade, desde você pensar na acessibilidade da sua empresa, você botar uma rampa de acesso, obrigada, para as pessoas com dificuldade de mobilidade poderem, né, acessar a sua empresa. Deve ser assim, uma coisa extremamente desagradável você chegar num lugar e você não poder acessar porque tem escadas, né, e você não conseguir subir ali. Quer dizer, não precisam ser grandes projetos, não precisam ser projetos mirabolantes. Exatamente. É só você ter uma atenção, uma sensibilidade, um olhar especial para pessoas, para um grupo de pessoas que podem ter alguma dificuldade, alguma, enfim, deficiência e que essas barreiras limitantes que às vezes existem nas nossas empresas e a gente nem se percebe disso, né? Se atenta a isso. Exato. Então, hoje eu estou muito feliz, Gabriel, porque a gente está com um programa aqui que não tem apenas o foco na abertura de um negócio ou na geração de valor, de dinheiro, de receita ou de economia para uma empresa. Hoje a gente está com um programa onde o olhar ele deve sair um pouco do financeiro apenas e mostrar para você aí de casa que a empresa ela pode ter seu lucro, enfim, seus objetivos, mas que ela também tem que ter uma parte dela voltada para ajudar as outras pessoas, né? Mas para o lado social mesmo. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais insights para você. Seja bem-vindo à Multifilme Equipadora, a única empresa autorizada e homologada 3M de películas automotivas na Paraíba, oferecendo os melhores serviços e produtos automotivos,
para veículos nacionais e importados. Aqui você encontra toda a linha completa de MP3 e central multimídia Pioneer e toda a linha de acessório Keiko, projetos acústicos de som automotivo, películas de controle solar, higienização do ar-condicionado e troca de óleo, rodas esportivas de aro 13 e aro 20. Multifilme Equipadora. O seu carro agradece. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Insight. Hoje a gente tem aqui como entrevistada a Natália de Lorenzo, diretora executiva do Ubelieve, que é um aplicativo que tem um forte cunho social. No bloco anterior, Natália, você falou que uma vamos dizer assim, das ferramentas que existem dentro do Ubelieve seria um chat de namoro ou algo para que essas pessoas com algum tipo de deficiência pudessem se aproximar, se relacionar. E que já haviam, inclusive, outros aplicativos, né, com esse mesmo foco. Mas, mais do que aproximar pessoas para um eventual relacionamento, você também disse que o Ubelieve tem uma ferramenta, ou, vamos dizer assim, a função de integrar essas pessoas com algum tipo de deficiência com profissionais da área de saúde. Isso. Então, me explica um pouco como isso funciona dentro do Ubelieve, né, como isso pode ajudar, inclusive, a pessoas que têm algum tipo de deficiência a encontrarem soluções ou tratamentos, enfim, pessoas que podem realmente ajudar elas. As pessoas que fazem o cadastro, né, na nossa plataforma, elas informam qual é a deficiência que elas têm, ou o transtorno, e quais são os objetivos delas lá dentro. E podem buscar entre elas mesmo, né, elas podem buscar pessoas que vivem em situações similares e se conectar e buscar profissionais de saúde. E os profissionais de saúde, como é que eles entram nessa história, né? Eles podem formar grupos e passar adiante os seus conhecimentos, eles podem buscar pessoas que possuam aquelas deficiências ou aqueles transtornos que eles trabalham. Então, digamos, eu sou um psicólogo especialista em trabalhar com crianças com síndrome de West, então eu posso buscar dentro do aplicativo pessoas que tenham crianças com síndrome de West na família, entrar em contato diretamente com essas pessoas para poder divulgar o meu trabalho, montar grupos, tirar dúvida das pessoas. Então, realmente integrar e fazer com que o conhecimento flua dos profissionais. Nesse sentido, o aplicativo funciona, inclusive, para grupos de pessoas da área da saúde fazerem pesquisas ou, enfim. Eu sei que existem doenças raras, que talvez não seja tão fácil de você encontrar portadores dessa doença, enfim, de algum tipo de doença específica. Mas então um grupo de médicos, por exemplo, que esteja interessado em pesquisar algo bem específico. Exato, eles podem se juntar ali dentro. Então, digamos agora, microcefalia. Eu sou um médico neurologista e quero montar um grupo para discutir como é que está sendo o desenvolvimento de crianças com microcefalia, agora que nasceu uma grande quantidade, né, devido à Zika. Então, você pode botar ali, montar o seu grupo e convidar pessoas que tenham aquele mesmo interesse. Dentro tem a ferramenta de busca e você busca médicos que estão interessados em discutir sobre microcefalia e você faz o convite para que integre o seu grupo. E ali você pode discutir e fomentar o conhecimento, né, e novas pesquisas. Essa ferramenta ela já está disponível, ela está disponível no sistema iOS, já está para o Android, já está no... Né? Ela está, atualmente a gente disponibilizou para Android e iOS. Nós estamos providenciando que ela funcione via web também, né? Como é o nosso Facebook, a gente consegue fazer coisas pela web ou pelo Android. Então a gente quer fazer a mesma coisa porque tem muitas pessoas que têm mais facilidade com a web, principalmente deficiente visual, né? Tem gente que é deficiente visual total, então tem os recursos da web, do Google Chrome, que a pessoa já está acostumado ali, já está habituado a usar.
Então, a gente quer fazer essa integração, estamos preparando, né? O aplicativo foi lançado muito recentemente, então, assim, nós estamos tentando deixar a nossa ferramenta o mais robusta possível, o mais acessível possível, para que a gente possa trabalhar com a maior quantidade de pessoas e ajudar a maior quantidade de pessoas que a gente conseguir. E com relação ao custo, que ou o profissional da saúde que queira se cadastrar, né, no aplicativo, ou a pessoa que tem algum tipo de deficiência e queira formar grupos, enfim, qual é o custo? É gratuito, o aplicativo é totalmente gratuito. Você baixa ele, faz um cadastro simples, não tem nenhum custo. Não tem nenhum custo. Que maravilha. Com certeza o desenvolvimento de um aplicativo desse não é barato, né? Não é. E aí eu te pergunto, qual apoio que você teve? Recurso próprio, ou as empresas contribuíram com isso? Qual apoio que você teve? Algum órgão do governo contribuiu? Enfim, não. Qual apoio que você teve para colocar esse projeto adiante? Até agora, só recursos próprios, né? Eu tenho um sócio e tudo que a gente está fazendo sou eu e ele juntos. E até agora não temos investimento nenhum. Fui atrás de alguns investimentos, mas é muito complicado achar investimento do governo, né? Todo mundo, quem é empresário, então, aí é que sabe que investimento, recurso, financiamento aqui no Brasil é extremamente difícil. Então, até agora a gente está indo com recurso próprio mesmo. Foi um sonho que a gente teve, a gente vislumbrou isso e está indo assim. Isso é fantástico frisar esse ponto, porque realmente o empreendedor em si, ele é aquela pessoa sagaz, aquela pessoa que tem um desejo muito grande de superar desafios. Isso é uma das características de uma pessoa de sucesso. E você está contando para a gente agora, isso vai ficar gravado para a eternidade, que quando for lá na frente, que o seu aplicativo for um sucesso mundial, que ele esteja avaliado na bolsa por milhões ou até bilhões de dólares, porque assim começou com vários outros aplicativos. O próprio Facebook começou com uma ideia dentro de uma universidade, um cara bêbado foi lá, fez um aplicativo para comparar duas pessoas, quem era mais bonito. E aí começou, tanto por isso o nome, Facebook, né? E aí foi crescendo. Hoje o Facebook é uma das maiores empresas no ramo de web, de redes sociais do mundo. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Natália, qual é a tua expectativa? Qual foi o teu desejo, além de ajudar pessoas e tal, mas o que é que você espera trazer de mais valor através do Believe? É o seguinte, a gente tem uma coisa muito poderosa por trás, que é a informação, né? Atualmente, o próprio governo federal não consegue dizer a quantidade exata de deficientes que ele tem, onde estão esses deficientes, como é a eficácia das políticas públicas. Então, o governo federal diz uma coisa, o INSS diz outras, as ONGs e instituições dizem outras, as informações elas não batem, tá entendendo? Então, assim, a gente está na era da tecnologia e a gente tem uma coisa extremamente poderosa na mão, que é a internet. A gente tem um contato direto com as pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem internet, todo mundo tem smartphone, né? Mais de 60% da população brasileira utiliza a internet diariamente. Então, já é uma quantidade muito grande. E a gente vai poder mapear com o YouBelieve, como a gente tem o cadastro dessas pessoas e a geolocalização, a gente pode fazer, por exemplo, um mapeamento de onde tem a maior quantidade de uma determinada deficiência. A própria microcefalia, onde está mais evidente, onde a gente tem mais deficiente auditivo, entendeu? Como é que está a eficácia das políticas públicas? A gente pode mandar enquetes, perguntas diretamente para essas pessoas. Como é que você está visualizando as políticas públicas voltadas para a sua deficiência, ou para a sua doença, para o seu transtorno? Então, essa venda de informação para o próprio governo, essa alimentação de informação para o governo federal ou para outras empresas, para outras instituições, é uma coisa muito poderosa, né? Realmente, então vai aí a dica, né? Vamos fazer então um insight com um cunho social também hoje, André. Vai a dica para você que esteja nos assistindo, um grande empresário, né? Ou para uma própria conclamação ao governo, né? Se você é, sei lá, representante de algum setor público, então dá uma visualizada para isso, né? Para que a gente possa
somar forças nesse projeto, que para mim é um projeto que tem um poder muito grandioso para contribuir ainda mais com a sociedade brasileira. Perfeito. A gente precisa agora chamar mais um break, né? Mais um intervalo comercial. Você que está em casa, não muda de canal, a gente volta já já, fica ligado. Estamos de volta e no bloco anterior, né, a Natália de Lourenço estava falando aqui um pouco sobre o Believe e eu vou dizer que particularmente fiquei tocado com duas coisas. Primeiro, com uma empresa, com uma pessoa que pega o seu capital e investe em um sonho. Que isso eu tenho certeza que é um sonho, é um projeto de vida muito bonito. Eu te parabenizo demais por Obrigada. isso. E a segunda coisa é como o próprio governo e muitas empresas, né, que, enfim, investem milhões, bilhões em campanhas publicitárias, em desenvolvimento de produtos, mas não pensam que boa parte dos seus consumidores certamente tem algum tipo de, você disse que 24% da quer dizer, população. quase um quarto da população tem algum tipo de deficiência. Se a gente juntar os transtornos, patologias graves, o número aumenta muito. Então veja só, eu como empresário desenvolvo um produto ou um serviço, tá certo? A minha pretensão, obviamente, como empresário, é que isso atinja o maior número de pessoas possível, mas eu deixo de fora quase um terço da população. É um pouco contraditório, né? Então, eu queria fazer uma pergunta aqui para você, Natália, que é o seguinte. Alguém que esteja agora nos assistindo, né, que entenda essa necessidade de um apoio mesmo, da responsabilidade social mesmo da sua empresa, e que queira apoiar esse projeto, que, mais uma vez, eu repito, é um projeto fantástico e que tem caminhado até aqui com recursos próprios, né? Gratuito, inclusive, quer dizer, não tem nem como estar arrecadando algum valor, enfim. Como é que um empresário hoje que entenda isso, que precisa realmente desse olhar mais para o lado social mesmo, como é que ele pode apoiar o Believe ou apoiar várias instituições, né, que trabalham com essas pessoas que têm algum tipo de deficiência? Muito boa sua pergunta, André.
Quanto às instituições, nós temos dezenas de instituições aqui na Paraíba que apoiam diretamente os deficientes, né? São instituições bem localizadas ali, aquelas ilhas, né, que apoiam aqueles deficientes. Então é interessante que os empresários entrem em contato com essas instituições. A FUNAD agora, inclusive, em maio, não sei exatamente o dia, vai ter, mas todo mês de maio eles fazem uma feira de empregabilidade, né? Eles juntam empresários e pessoas com deficiência que estejam buscando emprego e fazem lá uma feira para poder fomentar a quantidade o aumento de pessoas com deficiências empregadas, né? E tem diversas outras instituições que os empresários podem estar procurando e montando parcerias e organizando atividades em conjunto, né? Essas instituições estão sempre precisando de apoio. Quanto ao We Believe, nós estamos agora na fase de buscar um investidor anjo, que é alguém que entra com uma parcela, uma certa quantia em dinheiro para a gente poder pagar os nossos servidores, contratar pessoas para fazer programação e deixar a nossa ferramenta mais robusta, e a pessoa entra como um sócio. Então, nós estamos nessa fase agora, estamos fazendo a publicidade do aplicativo também, ele está sendo muito aceito, as pessoas estão gostando demais, então a gente está conseguindo demonstrar uma coisa que os investidores anjos querem ver, que é a atração, né? O quanto a gente investe em marketing e como as pessoas estão respondendo àquela campanha de marketing, nosso feedback está muito bom. E vamos agora em busca de um investidor anjo para poder deixar a nossa ferramenta ainda mais completa. Existe inclusive uma ferramenta ou uma forma de, aí eu não sei bem, na internet, mas que você pode inclusive lançar uma campanha para arrecadação de recursos com um determinado objetivo. Se vocês já fizeram esse tipo de campanha, se tem alguma previsão de fazer? Não, estamos pensando a respeito disso. Tem dois tipos de financiamento, como você está falando, né? Tem o crowdfunding, que geralmente é realizado mais para uma empresa que está fazendo um bem, um objeto, uma coisa nova tecnológica, um relógio que tem uma geolocalização diferente. Então, essas empresas buscam muito o crowdfunding, né? Você entra com um valor e aí depois, quando a pessoa da empresa consegue produzir aqueles bens, eles lhe dão né? Você é um dos primeiros a ter aqueles bens. Então, o crowdfunding ele é muito utilizado para esse tipo de produtos e tem bastante sucesso. Serviços já não. Serviços, geralmente a gente tem que buscar um outro tipo de financiamento, e aí tem o Equity Crowdfunding, que é o crowdfunding de investidores anjo, né? Em vez de você ser um investidor anjo, você dizer, eu vou investir, sei lá, R$100 mil em determinada empresa. Você junta vários investidores anjos e a partir de uma plataforma, né, nós temos algumas poucas plataformas disponíveis aqui no Brasil, mas isso está começando já a se firmar. Cada um investe um pouquinho e cada um recebe um percentualzinho daquela empresa, é o Equity Crowdfunding. Tem uma informação, eu não sei exatamente, você já pode até falar, Natália, não tem especificamente a ver com You Believe. Só que eu vi, em certa vez, quando eu tinha uma empresa no interior de Arco Verde, era dono de um provedor de internet, eu também sou programador, né, me formei. E assim, eu não sei se você tem essa informação exatamente. Quando uma empresa faz uma doação a alguma instituição, isso pode ser abatido no imposto de renda. Você tem alguma informação se isso procede, se você já teve mais detalhes sobre essa questão? Porque o cunho social também vem isso. Poxa, eu vou investir e tal. Tá, mas aí o próprio governo, talvez ele tenha esse direcionamento. Você já ouviu falar sobre isso, alguma coisa? Já. Tem algumas linhas, né, do governo que tem esse tipo de investimento e de financiamento. Mas é uma coisa bem específica. Geralmente é para alguma ONG ou alguma entidade governamental. E aí a empresa faz uma doação ali direta e vai ter o abatimento do imposto de renda, né? São coisas bem ligadas ao governo. Para a empresa privada já fica um pouco mais complicado. Então, a gente está chegando na reta final do nosso programa e eu queria abrir agora, Natália, para você dizer tanto para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Como é que elas encontram o seu aplicativo, onde elas encontram o seu aplicativo, baixam o seu aplicativo, e também para os empresários que estão assistindo e que entenderam que a responsabilidade social faz parte
do negócio dele e que ele queira apoiar de alguma forma também, como esse empresário pode entrar em contato com você, né, para te apoiar, seja através de alguma instituição, seja através do teu aplicativo, enfim. Fica agora aqui nosso programa à sua disposição para isso. As pessoas que têm interesse em fazer o download do aplicativo podem buscar ou nossa página no Facebook, é bem fácil, basta botar lá YouBelieve, UBLIV, e a partir de lá elas podem já fazer o download do aplicativo, ou através do nosso site, é o www.youbelieve.com, YouBelieve são 5 letrinhas só, UBLIV. E lá no nosso site eles vão ter mais informações a respeito da plataforma e poder fazer o download também. E para entrar em contato comigo é natalia@youbelieve.com. Pode mandar um e-mail e conversar. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada também. Obrigado a vocês que estiveram aí em casa acompanhando o nosso programa hoje. Eu quero desejar para vocês um forte abraço, tá certo? E que a gente se encontre na próxima semana.